Aprecie a história inspiradora do pequeno Pedro. Título do audiolivro: Da horta à riqueza, a incrível história de Pedro, o empreendedor. Era uma vez, em uma pequena vila, vivia um menino chamado Pedro. Ele tinha grandes sonhos, mas sua família era pobre e mal tinha o suficiente para comer. Um dia, enquanto observava as formigas trabalhando juntas para armazenar comida, Pedro teve uma ideia brilhante que mudou a sua vida para sempre. O primeiro investimento do Pedro. Pedro decidiu começar a economizar o pouco dinheiro que recebia fazendo pequenas tarefas na vila. Ele guardava cada moeda em um cofrinho especial que fez com suas próprias mãos. Logo, ele tinha juntado o suficiente para comprar algumas sementes de horta. A dedicação e o crescimento de Pedro. Pedro plantou as sementes em um pedaço de terra vago perto de sua casa. Ele regava, cuidava das plantas e, eventualmente, colhia vegetais frescos. Compartilhava o excedente com sua família e vendia o restante na vila. Cada venda aumentava sua economia. O primeiro risco que Pedro enfrentou. Com o dinheiro acumulado, Pedro conseguiu falar de uma pequena loja abandonada na vila. Ele teve a ideia de transformá-la em uma mercearia. Usando suas economias, comprou a loja e a reformou com a ajuda de sua família e amigos. A mercearia começou a atrair clientes. Com o dinheiro que Pedro economizou vendendo vegetais frescos, ele continuou a alimentar seu sonho de melhorar a vida de sua família e da vila. Certo dia, enquanto passeava pela rua principal da vila, seus olhos se fixaram em uma pequena loja de madeira que estava abandonada há anos. Ele imaginou que essa loja poderia se tornar algo incrível. Pedro correu para casa e começou a desenhar seus planos. Ele visualizou a loja como uma mercearia aconchegante, com prateleiras cheias de produtos frescos, e um espaço para os moradores se reunirem e compartilharem histórias. O entusiasmo e a paixão de Pedro eram visíveis em cada linha que traçava. Com o apoio de sua família, Pedro decidiu se arriscar. Usando suas economias, ele comprou a loja abandonada. Junto com seus amigos e parentes, limpou, pintou e arrumou o local. E assim, a mercearia começou a ganhar vida. Nos primeiros dias, a mercearia tinha poucos clientes, mas Pedro não desanimou. Ele sabia que o sucesso não aconteceria da noite para o dia. Usou suas habilidades de jardinagem para trazer flores frescas e coloridas para a frente da loja, atraindo a atenção de quem passava. Com o tempo, a mercearia de Pedro começou a se tornar um ponto de encontro para os moradores da vila. As pessoas começaram a valorizar a qualidade dos produtos que ele oferecia e o atendimento caloroso que recebiam. Pedro se esforçava para conhecer cada cliente pelo nome e saber suas preferências. No começo, as dificuldades eram muitas. Pedro precisou aprender sobre gestão de estoque, precificação e equilíbrio financeiro. Ele estava sempre lendo livros e pedindo conselhos a pessoas mais experientes. À medida que ganhava confiança em suas decisões, sua mercearia prosperava. O destaque da mercearia era a seção de produtos frescos. Pedro aproveitou suas habilidades de jardinagem para cultivar seus próprios vegetais e frutas. Ele também fez parcerias com agricultores locais, o que beneficiou tanto sua mercearia quanto a comunidade agrícola. Com o tempo, as pessoas de vilas vizinhas ouviram falar da mercearia única de Pedro, e isso trouxe ainda mais clientes. Ele percebeu que estava pronto para dar o próximo passo, expandir sua oferta. Decidiu comprar um moinho abandonado nos arredores da vila para moer grãos frescos e oferecer pães frescos aos clientes. Assim, a mercearia se transformou em um pequeno centro de comércio, com produtos frescos, grãos moídos e outros itens essenciais. As vendas aumentaram significativamente, e Pedro estava mais confiante do que nunca em seu potencial. Pedro aprendeu que assumir riscos e trabalhar duro para transformar uma ideia em realidade exigia paciência, perseverança e a capacidade de se adaptar às mudanças. Sua jornada estava apenas começando, e ele estava determinado a continuar a construir algo especial para sua vila e para si mesmo. A sabedoria que Pedro adquiriu lendo livros. Pedro percebeu que precisava aprender mais sobre negócios e investimentos. Ele pediu emprestados livros sobre economia e administração na biblioteca da vila. Noites após noites, estudava incansavelmente, aplicando as ideias que encontrava no seu próprio negócio.
À medida que a mercearia de Pedro crescia e se transformava, ele percebeu que precisava de mais conhecimento para lidar com os desafios que vinham com o crescimento do seu negócio. Ele estava determinado a aprimorar suas habilidades de gestão e administração, então decidiu buscar sabedoria nos livros. Pedro visitou a pequena biblioteca da vila e ficou surpreso com a quantidade de informações disponíveis. Ele pegou livros sobre economia, administração, liderança e empreendedorismo. Cada noite, depois de fechar a mercearia, ele mergulhava nas páginas dos livros, absorvendo conhecimento como uma esponja. Ele aprendeu sobre como gerenciar funcionários, controlar estoques, calcular margens de lucro e planejar estratégias de marketing. Cada conceito que ele estudava era uma ferramenta valiosa que ele poderia usar para fortalecer seu negócio. Ele aplicava imediatamente o que aprendia, testando ideias e ajustando seu plano de negócios. Uma lição importante que Pedro aprendeu foi sobre a importância de se adaptar às mudanças. Ele viu como grandes empresas haviam falhado por resistirem às mudanças do mercado e como outras haviam prosperado ao abraçar a inovação. Isso o incentivou a sempre buscar maneiras de melhorar seus produtos e serviços. Além das habilidades técnicas, os livros também o inspiraram a ser um líder melhor. Ele aprendeu a importância de ouvir sua equipe, incentivar a criatividade e cultivar um ambiente de trabalho positivo. Pedro percebeu que, para o sucesso contínuo de sua mercearia, ele precisava de uma equipe comprometida e motivada. Enquanto Pedro crescia como empreendedor, ele também via a necessidade de dar de volta à comunidade que o havia apoiado. Inspirado por histórias de empresários filantropos, ele começou a pensar em maneiras de fazer a diferença. Ele decidiu iniciar um programa de doações para ajudar as crianças carentes da vila a terem acesso à educação. Pedro também contratou moradores da vila para trabalhar na mercearia e na nova fábrica que ele estava planejando abrir. Ele acreditava que, ao oferecer empregos e oportunidades, poderia ajudar a elevar o padrão de vida de sua comunidade. A generosidade de Pedro começou a impactar vidas de maneira profunda. Com o conhecimento dos livros e a compaixão em seu coração, Pedro estava pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Ele sabia que sua jornada de empreendedorismo estava apenas começando, e ele estava ansioso para continuar aprendendo, crescendo e fazendo a diferença em sua vila e além. A expansão de Pedro. Com o tempo, a mercearia de Pedro se tornou um grande sucesso. Ele conseguiu economizar ainda mais dinheiro e decidiu abrir uma pequena fábrica para processar os alimentos que cultivava. Isso permitiu que ele atendesse a uma demanda crescente não apenas na vila, mas também em vilas vizinhas. Generosidade e sucesso de Pedro. Pedro nunca esqueceu de suas origens humildes. Ele começou a oferecer empregos na fábrica para os moradores da vila e também iniciou um programa de doações para ajudar crianças carentes a terem acesso à educação. Sua generosidade fez com que ele ganhasse ainda mais respeito e admiração. O sucesso de Pedro. Anos se passaram e Pedro se tornou um homem rico e respeitado. Ele não apenas transformou sua própria vida, mas também a vida de muitas outras pessoas em sua vila. Seu espírito empreendedor, habilidades de economia e compaixão fizeram dele um exemplo de sucesso e generosidade. O sonho de Pedro que virou realidade. E assim, a história de Pedro, o menino que saiu da pobreza através de economias, investimentos e trabalho duro, foi fornecido por todo o país. Ele provou que, não importa onde você venha, com dedicação, conhecimento e vontade de ajudar os outros, é possível transformar sonhos em realidade. A jornada ainda continua. A jornada de Pedro nunca terminou. Ele continua a explorar novas maneiras de investir, aprender e fazer a diferença na vida das pessoas. E assim, ele viveu feliz para sempre, inspirando gerações futuras a seguirem seus passos e acreditarem no poder das economias e do empreendedorismo. Agradeço por assistir e escutar essa história, nunca desista dos seus sonhos. Comece a ler bastante porque a leitura te garante maior conhecimentos, habilidades de argumentação e aumenta a sua capacidade intelectual. Colocamos o nome Pedro apenas para dar uma realidade à história, mas Pedro pode ser qualquer pessoa que tiver a coragem de fazer conforme conta a história. Com muito trabalho, estudo e dedicação você pode chegar muito longe na sua jornada de vida. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo.